Acho que já estamos ao vivo. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do TEDx Porto Interview. Eu chamo-me Norberto Amaral e sou o organizador do TEDx Porto e, semanalmente, durante este tempo de confinamento, por causa da doença da Covid-19, trazemos aqui a este lugar, perto de ti, ao Facebook, uma entrevista com um orador de uma edição anterior. E a entrevista desta semana vai ser com o Carlos Mauro. O Carlos, antes de mais, boa noite, Carlos, bem-vindo. Boa noite, Norberto, boa noite a todos. Muito bem. Obrigado por teres vindo e teres aceitado o nosso convite. O Carlos foi nosso orador em 2016, quando o tema da edição foi Enigma, e ele veio falar-nos sobre economia comportamental, que era um tema, aliás, ainda é um tema muito quente, um tema muito falado, e cada vez mais falado, e pelas boas razões, espero eu. E o objetivo aqui hoje é entrarmos em maior detalhe sobre este tema, que é a economia comportamental, aprendermos um pouco mais todos, e desde já digo, se vocês quiserem, podem deixar comentários aqui no Facebook, nós vamos estar a olhar, podemos não responder lá, mas respondemos, se houver perguntas, por exemplo, se vocês tiverem perguntas, eu colocá-las aí aqui ao Carlos. Combinado? Vamos a isso. Carlos, estás pronto? Vamos lá. Olha, antes de mais, a primeira pergunta é aquela pergunta óbvia. Consegues explicar-nos, em traços gerais, exatamente o que é isso de economia comportamental? Sim, vamos lá. É um desafio grande, Norberto, porque é uma área científica relevante, mas, de qualquer forma, vou tentar ser rápido. A economia comportamental, na minha opinião, existem controvérsias sobre isso, está dentro de uma área maior chamada ciências comportamentais. As ciências comportamentais são constituídas pelas ciências sociais, por exemplo, ciências sociais aplicadas, como economia, como sociologia, antropologia, também constituída pela psicologia social experimental, psicologia cognitiva, também, eventualmente, pelas neurociências. Mas as ciências comportamentais vêm de um projeto do final dos anos 40 e início dos anos 50, que se tentava, junto com a biologia, criar um projeto, uma ciência unificada do comportamento humano. Esse projeto, obviamente, teve desdobramentos, não conseguiu criar uma teoria unificada, mas criou vários approaches interessantes para a questão da tomada de decisão, da formação de juízo. E, na minha opinião, uma das áreas mais produtivas é aquela que nós chamamos de judgment and decision making, que é formação de juízo e tomada de decisão, que deu origem a várias linhas que sustentam a economia comportamental, né? Desde o Daniel Kahneman e Amos Tversky. Kahneman foi prêmio Nobel em 2002, essa linha está ligada à psicologia, mas também à parte da economia, e depois de um tempo, né, de maturação e já com massa crítica suficiente, começou-se a utilizar a expressão economia comportamental, porque eram estudados e as aplicações mais relevantes naquele momento se davam nas políticas públicas e em questões da economia, principalmente aquelas que explicavam o comportamento do agente econômico. Em termos, ainda, digamos, um panorama histórico com muitas lacunas, né? Aqueles que estiverem nos ouvindo, depois, se colocarem as perguntas, eu dou aí várias referências históricas interessantes. Mas, do ponto de vista aplicado, o importante é que houve uma mudança da concepção de agente e de agência a partir da economia comportamental. Exatamente o que quer dizer, agente e agência? Consegue explicar assim muito brevemente? Sim. Agente é aquele que age, não é? Eu, você e todas as outras pessoas, que da economia podemos chamar de agente econômico, mas são as pessoas, né? Independentemente dos papéis da sua atuação, são as pessoas, né, o agente, e depois a agência é a relação, é aquilo que leva, de alguma forma, e que explica a ação ou comportamento dos agentes, essa relação de agência. O que é muito importante aqui é que, nessa explicação da ação humana, para a economia neoclássica, dos fatores principais é a racionalidade dos agentes.
Ou seja, os agentes tomam as decisões com base em informação perfeita e conseguem ser completamente racionais, conseguem ir buscar todas as fontes de informação que conseguirem ter acesso e depois de muita maturação conseguem tomar uma decisão, não é? exatamente. E depois tem uma outra coisa, supostamente as pessoas têm preferências estáveis, não é? Tem uma relação lógica entre as suas preferências e assim por diante. A economia comportamental veio mostrando ao longo dos anos que, na verdade, os seres humanos não são racionais dessa maneira, exibem racionalidade e exibem irracionalidade. Na verdade, existe um discurso, que é um discurso muito curioso e, na minha opinião, também completamente errado, de que nós, seres humanos, somos irracionais. Isso também não faz sentido, ou seja, não somos nem racionais nem irracionais, o que faz com que a gente possa até colocar em xeque ou em causa o conceito de racionalidade. Afinal, para que ele serve? A gente não pode esquecer que o conceito de racionalidade é um conceito normativo, ou seja, é um conceito que existem várias conceptualizações de racionalidade, e uma delas é essa da economia neoclássica, e, portanto, é algo que nós criamos, é como uma régua, né, que nós colocamos ali a unidade que queremos e dizemos se a pessoa é ou não racional de acordo com aquela régua. Então, se não é completamente racional, então como é que nós, como agentes, somos? Como é que nós atuamos? Como é que nós tomamos decisões? Exatamente. Assim, nós temos um sistema cognitivo que nós podemos chamar de um sistema dual, ou seja, nós temos, supostamente, porque na ciência é preciso mostrar também as controvérsias, que eu não vou ter tempo de mostrar aqui, um sistema dual em que há um sistema rápido, automático, que nos faz ter a percepção das coisas e constitui e ajuda a criar determinadas crenças que modificam ou que determinam ou influenciam fortemente as nossas ações. Esse é um sistema 1, não é, que nós chamamos, que processa informação de forma paralela. Depois temos um outro sistema racional, deliberativo, que é aquele que nós imaginamos que somos, não é? Pessoas racionais que buscam informação, que têm preferências, fazem os cálculos de custo-benefício, etc. Esses dois sistemas interagem. Existem explicações programas que mostram que há maior ou menor interação entre esses dois sistemas, outros que colocam em xeque a ideia desses dois sistemas, mas basicamente as nossas decisões são tomadas com base em um conjunto grande de fatores. Não só custo-benefício, não só as nossas preferências, não só as informações que nós conseguimos obter. Existem vários outros fatores que nós chamamos de enviesamentos. Existem também heurísticas, mas isso fica para uma outra conversa. De qualquer forma, a economia comportamental, dentro das ciências comportamentais, procura um maior realismo do ponto de vista científico para a explicação do comportamento humano. Todas aquelas questões de por que as pessoas fazem assim, não fazem assado, por que as pessoas não levam os filhos para vacinar, por que os pais não leem com os filhos. Enfim, nós podemos explicar da forma racional, dizendo sempre que o custo é maior do que o benefício. Mas não é isso. Mas não chega. Existem políticas que aumentam claramente os benefícios, diminuem custos, e ainda assim é um problema comportamental e não se resolve. Ou seja, esse é o próximo passo. Ou seja, a partir do momento que se consegue compreender porque é que as pessoas tomam decisões de determinada forma, nós conseguimos influenciar as pessoas a tomar decisões sem, no entanto, lhes tirar aquilo que, no fundo, lhes é mais próximo, que é a capacidade de decisão. A decisão continua a ser das pessoas, só que nós estamos a influenciá-las. É isso? Exatamente. Aqui você tocou num ponto crítico, numa questão crítica, que é a seguinte. Nós chamamos a isso de paternalismo libertário. Isso que você acabou de dizer. É um pouco estranho, né? Paternalismo e libertário são duas coisas que supostamente não se juntam, mas essa é uma questão filosófica relevante, mas basicamente significa o seguinte: significa que nós influenciamos as pessoas a se comportarem de uma certa forma, sem retirar a liberdade de escolha, portanto, sem proibir as pessoas de fazer A ou B ou C, mas influenciamos a fazer aquilo que supostamente é melhor para ela e melhor para a sociedade. Quando eu digo supostamente, porque há uma questão ética relevante, que é quem decide o que é bom, quem decide o que é relevante para as pessoas, né? E nesse caso é preciso que se constitua como eu vou dizer,
enfim, um processo legítimo e que defina o que é que se quer com a mudança comportamental. Quais são as justificações, né, para essa mudança comportamental? Então, nesse caso, nós nos separamos bastante daqueles, digamos, profissionais que querem beneficiar só empresas ou beneficiar políticos. Portanto, nós, seriamente da economia comportamental, das nudge units, como chamam, ou das behavioral insights units, não devemos trabalhar para políticos e não devemos trabalhar para empresas em detrimento do benefício ou do bem-estar e qualidade de vida dos consumidores. Isso é um princípio muito importante, porque senão a vossa profissão acaba por ficar com a reputação em causa, não é? Sim, isso e também porque nós não podemos usar a ciência de forma leviana, né? Uma vez eu dei uma palestra para pessoas de uma determinada área e o argumento era, ok, mas os consumidores... Isso não aconteceu não aconteceu uma vez só, aconteceu muitas vezes, né? Que os consumidores se defendem. Não, os consumidores não se defendem. Se você juntar data science, se você juntar a comunicação rápida e fácil, né? E se você juntar as ciências comportamentais, você consegue manipular isso com alguma facilidade o consumidor e o eleitor. Então, nós não devemos fazer isso e esse é um critério ético, claro, sobre a utilização das ciências comportamentais, especificamente da economia comportamental. Bom, Carlos, deixa-me já agora fazer aqui um enquadramento que eu não fiz há pouco, porque eu apresentei-te como orador no TEDx Porto em 2016, mas não disse, e eu acho que isso é importante dizer, tu és fundador e CEO de uma empresa de consultoria na área precisamente de economia comportamental, a CLU, e portanto, tu tens projetos de ação, tanto no Portugal, Brasil e outros locais, onde tentas precisamente mudar o comportamento das pessoas de uma forma que ajude a essas próprias pessoas tomarem as decisões. É isso? Exatamente. Desculpa, não queria descarrilar o teu linha de pensamento. Desculpa se o fiz. Não tem problema. É que eu acabei de perceber que eu estou aqui... Eu vou ser bem sincero, não tem problema, que eu esqueci de colocar o carregador. Então, eu estou pedindo para alguém me trazer para não ter que me ligar. É melhor isso do que ir abaixo. Fica descansado. A gente toma cuidado com tudo e esquece uma coisa tão óbvia, né? Mas, enfim. Acontece. Mas, assim, a CLU, enfim, sem fazer propaganda aqui, né? A CLU vou falar um pouco, é uma junção de cientistas comportamentais de diversas áreas. São pessoas que vêm da ciência, muitas vêm da academia, e eu sou mais velho, né? Eu tenho... Mais experimentado. Mais experiência, vá. Mais experiência, exato. É verdade. Pronto. Quando a gente fala da gente, a gente fala sem muito pudor, né? Mas, assim, eu, de qualquer forma, trabalho com jovens e é incrível. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo o trabalho, porque esses jovens têm toda a força do mundo para fazer a coisa do ponto de vista ético, né? A CLU é, de longe, o melhor lugar que eu já trabalhei na vida. E o que a gente faz, basicamente, é tentar mudar comportamentos que beneficiem as pessoas e beneficiem a sociedade. Por exemplo, agora, no caso da Covid, nós ajudamos, criamos uma série, fizemos imediatamente um mutirão interno e criamos uma força-tarefa para criar uma comunicação que chegasse às pessoas. Porque o que acontece muitas vezes olha, chegou aqui a minha... O que acontece é o seguinte, a gente acha que dar muita informação completa, cheia de detalhes, é a melhor forma. Não é a melhor forma, né? Quando você tem uma situação de emergência, quando você tem uma situação difícil como a em que nós vivemos, e Portugal, felizmente, é um exemplo muito positivo, você tem que comunicar diretamente. Por exemplo, você não precisa explicar todas as razões para as pessoas lavarem as mãos, não precisa explicar todas as razões para as pessoas usarem máscaras em determinadas situações. Você precisa ligar aquela pessoa, aquela informação, para que ela efetivamente se comporte daquela maneira. Por exemplo, se você cria um contorno social, um contorno pró-social, mais facilmente as pessoas vão agir. Se você diz, olha... você vai usar a máscara, ou você vai lavar as mãos, ou você vai fazer isolamento, não só por você, mas pelas outras pessoas.
você apela ao comportamento pró-social que todos nós temos e que é extremamente relevante e, muitas vezes, totalmente colocado de lado. Então, nós criamos esses estímulos, digamos assim, baseados nas ciências comportamentais, para que a gente possa mudar o comportamento. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui na área empresarial, nós trabalhamos com talvez uma das 3 maiores indústrias químicas do mundo, num conjunto de plantas industriais muito difíceis, por causa trabalhando na área da segurança. Uhum. Eles tinham todos os EPIs, todo o treinamento, uma equipe fantástica, mas tinham problemas de segurança e vinham aumentando, quase dobrando o número de acidentes. E eles falaram, Carlos, nós já contratamos empresas de segurança das mais famosas e não resolvem. Nossa última, não falaram assim, mas eu senti isso. Nossa esperança é que vocês, que não são especialistas na área de segurança, mas na área comportamental, nos ajudem. Consigam perceber o que é que se passa e ajudar, não é? Sim, porque nós não temos mais nada para comprar, já compramos tudo. É uma empresa extremamente rica, portanto, compravam mesmo tudo e tinha tudo lá. Nós fizemos e descobrimos que um dos fatores-chave, e veja, isso não serve para outras empresas, para outras indústrias, isso tem a ver com o contexto. Carlos, deixa-me só perceber uma coisa, antes de avançares. O objetivo aqui era tentar fazer com que os colaboradores dessa empresa, de facto, utilizassem esses equipamentos de proteção, é isso? Exatamente. Utilizassem os equipamentos de proteção, exatamente. E fizessem... Claro, não sei se estava completamente claro até agora, mas força. Perfeito, é isso. E fizessem os procedimentos da maneira mais adequada, porque os acidentes estavam subindo. Então, nós descobrimos que havia entre líderes e liderados uma certeza de que boa parte daqueles processos, uma boa parte continha falhas ou exageros, ou, de alguma forma, vinham sem uma compreensão mais clara sobre as razões daquilo. Então, nós sugerimos, esse foi um dos problemas, mas foi o problema-chave, nós sugerimos uma maior participação dessas pessoas e criamos uma metodologia para que isso fosse feito. Então, no momento em que o sujeito consegue não só perceber, mas ele ajuda a criar uma solução, ele vê aquilo como uma coisa absolutamente, uma proposição absolutamente proprietária, não é? Ele também é proprietário daquela ideia. Isso é uma coisa que a gente sabe. O que eu estou falando é muito óbvio para as pessoas que estão assistindo. Mas a verdade é que isso não é utilizado no dia a dia das empresas. E nós dissemos, olha, vamos criar aqui esse conjunto de ações. Depois havia mais 5 linhas de ação. E o que aconteceu foi que em 4 meses eles tiveram acidente zero, né, depois da implementação. Eles vão ter, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes a resposta não está nos EPIs, não está são os equipamentos de proteção individual, não está comprar consultoria de determinados procedimentos. Se você já tem isso, você precisa de elementos comportamentais que façam com que as pessoas cumpram determinados processos, procedimentos. Outro exemplo, só para ficar aqui, uma outra área, que é a área pública, que nos interessa muito. Nós temos trabalhado com uma fundação chamada Nesta, que é uma fundação britânica, junto com uma empresa inglesa também, na área de informática, na área da educação, testando, por exemplo, a participação dos pais no sucesso dos seus alunos a partir de uma plataforma de auxílio ao estudo, né? Trabalhamos com uma empresa, com um laboratório, por exemplo, CEIA, que é um laboratório muito... Sim, mesmo no Porto, muito simples. Exatamente, talvez é um lugar impressionante, né? Assim, muita gente interessante, um lugar que faz projetos sensacionais. Eles criaram um determinado produto, um sistema que cria uma moeda se você diminui a emissão de CO2, você ganha um determinado conjunto de recursos, que chamam de air credits, e nós estamos ajudando o CEIA a criar a parte comportamental desse aplicativo, dessa app. Então, o que nós fazemos, de modo geral, é olhar um problema e atuar alterando variáveis comportamentais para aumentar a probabilidade de sucesso ou a probabilidade de mudança comportamental. Então, desde a área da sustentabilidade, educação, saúde, telemedicina... Uma questão, Carlos, já agora deixa-me aqui aproveitar. Houve aqui uma pessoa, que provavelmente é tua conhecida, o One Spice, que está aqui a colocar uma questão que é... Eu não sei se consegues ver a pergunta.
ele escreveu, depois corrigiu ali uma palavra, mas disse: a questão social ganha todos versus o ganho pessoal para a sobrevivência. Também prevalece o social. Eu tenho certeza se estou a ler bem, que com a pressa está ali a olhar para o canto inferior esquerdo, não tenho certeza se estou a ler bem. Mas há esta dicotomia entre o pessoal e o social. Isto é uma dicotomia verdadeira ou é uma ilusão? Como é que é exatamente este equilíbrio para vocês? Quando vocês insetam um projeto, vocês conseguem logo desde o início perceber qual é aquilo que está a ser pretendido em termos de alterações de comportamento e se isso vai ter uma vantagem para as próprias pessoas, para o social, para a sociedade como um todo, ou isso nem sempre é assim tão claro? Norberto, é assim, nem sempre é tão claro, né? Na dúvida, nós não fazemos, tá? Então, é assim, nós fazemos... A gente tem que ter uma posição pragmática, né? Quer dizer, imagina o seguinte, imagina que a gente tem um projeto, que é, isso aconteceu, que é fazer com que as pessoas façam compostagem, ou que as pessoas separem os resíduos orgânicos. Para nós, se nós olhamos e verificamos que isso é bom para a sociedade, de uma forma bastante objetiva e, eu não diria superficial, mas óbvia, e percebemos que é algo aceitável em termos éticos, nós não precisamos de um parecer. Se é algo que envolve alguma dúvida, nós podemos pedir um parecer para uma pessoa especializada em ética prática. Ok. Felizmente, isso nunca aconteceu, mas já aconteceram algumas coisas bizarras, de, por exemplo, uma empresa financeira pedir para que nós ajudássemos a mudar um determinado comportamento, e nós dissemos, olha, esse comportamento é uma armadilha para as pessoas, e, portanto, elas não vão fazer boas escolhas. Aí a resposta foi, olha, esse é o problema delas, não nosso. Nós falamos, ok, também não é nosso. Portanto, não vamos fazer o projeto. Uma vez eu terminei uma palestra, a pessoa me perguntou, Carlos, por acaso vocês conhecem alguém que faça o trabalho que vocês fazem mais para o mal? E provavelmente até conheces, não é? Mas não vais já dar essa referência. Não, nunca falaria, mas essa pessoa talvez você conheça, por isso que eu nem posso falar aqui, mas assim, eu sei que você então não estava à procura de ter esse contacto, era só mesmo por curiosidade, presumo. Sim. Mas a verdade é que essa pessoa me perguntou aquilo, eu fiquei chocado. Não, a pessoa queria saber mesmo, porque eu acho que ela tinha interesse, porque ela percebeu que havia um comprometimento ético, né? Então, assim, nós procuramos evitar, mas na ciência e na prática de uma empresa, nós vamos aprendendo, né? E, portanto, não vou dizer que nós nunca vamos errar em relação a isso, mas nós tentamos não errar, e quando erramos, agora, casos claros de nos pedirem para fazer alguma coisa e nós achamos que não devemos fazer, felizmente, quer dizer, nós nunca tivemos um caso que ficasse no meio, né, numa zona cinzenta. Agora, Carlos, como é que perceber também uma coisa, desculpa, quando vocês iniciam um projeto, imagino, como em qualquer outro projeto, têm que começar por definir exatamente quais são os vossos objetivos. Consegues guiar-me assim muito rapidamente sobre como é que é a vossa metodologia, assim, imagino que isto não seja completamente linear, que haja muitas interações, não é? Mas queria que, acima de tudo, que passasses esta ideia que isto não é, de facto, algo completamente simples, nem direto, nem linear, que existem aqui vários níveis e várias interações, e só no fim é que a gente tem um resultado e a custo, não é? Tu consegues explicar-nos essa vossa metodologia? Sim. Claro, é uma excelente pergunta, Norberto. É assim, a primeira coisa que é muito difícil é conseguir compreender exatamente qual é o problema comportamental, né? Porque muitas vezes chega assim, olha, nós queremos que as pessoas tenham um comportamento pró-ambiental. Tá bom. Mas o que isso significa? Nós sabemos, não é? Nós sabemos o que isso significa, conseguimos perceber, compreender e pensar em muitos exemplos, etc. Mas para mudar comportamentos, nós precisamos saber quais são os comportamentos. Então, nós precisamos reduzir isso a questões objetivas. Nós não queremos que as pessoas joguem papel de rebuçado na calçada, ou beatas de cigarro no chão. Nós não queremos que as pessoas usem copos e garrafas de plástico, ou queremos que as pessoas utilizem bicicleta elétrica e não carros, enfim.
nós temos que saber exatamente quais são os comportamentos. E, a partir desses comportamentos, de forma muito pragmática, olhar para, digamos, o mapa, o conjunto de decisões que precedem a ação, e o conjunto de decisões, ou como há a percepção da ação depois do próprio, enfim, da ação ter ocorrido, enfim, do comportamento ter chegado ao fim. Como é que vocês fazem isso? Vocês fazem entrevistas com utilizadores, com clientes, ou é vocês próprios imaginam como é que será quando lá chegam? Não. Sim. É assim, nós fazemos, primeiro, uma conversa com vários stakeholders, portanto, dentro da própria empresa. Uhum. Depois decidimos qual é a forma de fazer o diagnóstico. Pode passar por entrevistas, pode passar por grupos focais, uma pesquisa mais qualitativa, pode passar por, em grande medida, nós gostamos dos estudos empíricos experimentais ou pelo menos quantitativos, e, portanto, podemos passar inquéritos, tentar perceber algumas coisas sobre aquele contexto. Então, nós fazemos entrevistas, utilizamos esses instrumentos e criamos uma triangulação, ou seja, nós triangulamos várias fontes e conseguimos compreender, de certa forma, naquele contexto, quais são as principais razões ou os principais fatores que levam a um determinado comportamento. A partir daí, nós conseguimos criar intervenções que muitos chamam de nudges, pode ser intervenções... Os empurrõezinhos, exatamente. Nós podemos chamar de behavioral policy, se for uma coisa um pouco maior, mas a verdade é que nem sempre, Norberto, a gente consegue fazer um diagnóstico muito robusto, porque não existem dados, do ponto de vista logístico é difícil, então nós temos que olhar o problema, né, e de forma pragmática perceber, podemos fazer um diagnóstico robusto, sim ou não? Se sim, fazemos, se não, vamos olhar para os dados que existem e, a partir desses dados, criar determinadas soluções, mas a chave, na nossa opinião, é sempre fazer os tais RCTs, que são os Randomized Controlled Trials, ou os testes aleatorizados controlados. E é aí que entra a ciência a sério, não é? É aí que nós criamos uma hipótese, testamos e vamos ver se de facto é verdade ou não. Exatamente. Aí que o bicho pega, como se diz no Brasil, que é o seguinte... quando você vai fazer esse tipo de trabalho, você tem que... as empresas e os governos têm que compreender o seguinte, que não é experimentação de tentativa e erro. Tá? Tentativa e erro é o que a gente vê acontecendo por aí o tempo todo. Né? O que nós fazemos é, por exemplo, criamos um grupo de controle, no qual não se faz nada, deixa a ação como todo o processo como ele é atualmente. Depois nós criamos 1, 2, 3, depende das condições, nós criamos grupos experimentais, né? E nesses grupos nós alteramos variáveis. Uma variável, enfim, é o mais comum, nós alteramos uma variável num grupo, outra variável no outro grupo, ou um conjunto de variáveis, e testamos durante um tempo e vemos qual é a intervenção que produziu o melhor resultado. O que acontece? Agora, estes grupos, estamos a falar de pessoas, mais ou menos quantas pessoas é que poderá ter de cada grupo? Umas dezenas de pessoas? Mais? Isso é um cálculo que tem que ser feito. Com base estatística, então? Exatamente, Okay. É um cálculo que tem que ser feito. Se for, assim, se é um lab experiment, ou seja, um experimento de laboratório, são menos pessoas. Se é um field experiment, ou um RCT, enfim, são mais pessoas. Mas nunca, obviamente, chega perto da população. Claro. O que é muito importante é que é sempre uma forma de nós ganharmos tempo. O que acontece por parte de alguns governos e de algumas empresas? Eles olham para isso e falam assim, quer dizer, vocês vão ter que experimentar. A outra empresa veio aqui e disse, não, faz isso que dá certo. Aquilo que acontece normalmente é assim, nesses casos mais resistentes, nós temos muitos casos, felizmente, de não resistentes e pessoas com uma mentalidade científica bastante interessante. Eu só espero o tempo passar, porque depois de um tempo eles voltam e falam, Carlos, realmente... Não funcionou, não é? Porque, na verdade, o nosso discurso é bastante realista, sabe, Norberto? Na ciência, a gente não diz assim, olha, essa hipótese vai dar certo. Né? Muita gente diz essa hipótese vai ser confirmada, a gente não confirma a hipótese. Né? Carlos, isso leva a uma questão que eu vou já pô-la já a nu, porque uma das questões que tinha enviado, basicamente, já agora para todos, full disclosure, nós trocamos as questões antes para termos uma ideia daquilo que vamos falar, e uma das questões que eu queria falar contigo era,
ao fim desta experiência toda que tu tens de vários anos com a CLU e também da tua experiência académica, existe alguns princípios que tu possas desde já saber que em determinadas situações eles se aplicam sempre? Ou vais ter sempre que testar porque, no fundo, não só por uma questão de honestidade intelectual, mas também porque é prático? Porque, sendo pragmático, nunca se consegue, de facto, saber a fundo o comportamento das pessoas. Ok. É assim, há um compromisso, assim, o nosso pressuposto é melhorar a vida das pessoas e o nosso pressuposto é fazer isso da maneira mais transparente possível. Então, se um governo, imagina, um governo chega para a gente, uma empresa chega, olha, nós temos... Os meus sócios vão me matar, mas eu vou dizer isso. Cuidado, depois não podes voltar atrás, estamos em direto. Não, brincadeira. Mas assim, se chega um governo, vai lá, um país pobre, e diz assim, nós temos um problema assim, acontece a contaminação das pessoas por essa via. E eles dizem, olha, nós temos esse recurso, não temos mais nada. O que vocês conseguem fazer? Nós vamos fazer aquilo que é possível e explicar o que é possível fazer, né? Então, é assim, se nós tivermos oportunidade de testar soluções, é sempre melhor, porque nós ganhamos tempo, ganhamos, às vezes, 5, 6, 7, 10 anos. Porque para você medir o resultado de uma política pública, muitas vezes demora muito tempo se você não faz nenhum teste. Aí, depois de um governo faz, aí ele não quer admitir que não deu certo. Depois entra o outro, até criar um outro e pensar qual vai ser a política pública. 4, 5 anos para dizer, olha, essa política pública não funcionou, ou a mesma coisa acontece com as empresas, não funcionará de recursos humanos ou do consumidor, então, olha, vamos mudar de ideia. Então, nós ganhamos tempo fazendo os testes. Mas, de fato, Norberto, é uma pergunta importante, porque existem algumas coisas que funcionam, eu diria, de forma transversal. Vou dar um exemplo. As normas sociais, né? Que é aquilo, eu vou resumir muito, tá? Que é aquilo que é uma informação relevante para as pessoas saberem o que boa parte, ou a maior parte das pessoas faz, ou está fazendo, ou começou a fazer. Isso tem um valor. Só que não é sempre o mesmo valor, ou não produz exatamente os mesmos resultados, independentemente da cultura, independentemente, muitas vezes, às vezes, em empresas diferentes, o resultado é diferente. Nós sabemos que as normas sociais funcionam, mas não sabemos exatamente como que elas vão funcionar naquele contexto. Elas podem dar um resultado de 50 pontos percentuais ou um resultado de 2 pontos percentuais. E ainda assim ser significativo, mas nós não sabemos exatamente qual é o resultado objetivo. E depois, como que essa norma social ela é comunicada, né? Então, o que nós fazemos é acumular conhecimento científico e, como empresa e com ligação à academia, nós vamos acumulando esse conhecimento e vamos, de forma transparente, dialogando com colegas para dizer o que funcionou, o que não funcionou. Nós somos... Dá uma troca de experiências, não é? Nós advogamos uma coisa que eu acho que é extremamente importante as pessoas que virem esse vídeo entenderem. Nós somos totalmente partidários da transparência dos dados, ou seja, nós achamos que nós temos que, em determinados projetos públicos, né? Porque muitas vezes as empresas pedem para nós não dizermos nem os nomes, eu não pude dizer aqui nome de nenhuma empresa ou governo, porque isso muitas vezes está no contrato. Mas a verdade é que, quando é um projeto financiado com recursos públicos, né, por exemplo, eu acho que os dados têm de ser abertos. Nós temos que entregar a base de dados para a sociedade, poder fazer os seus próprios estudos, utilizar aquilo e fazer um outro tipo de análise. É um excelente princípio. E depois dizer o seguinte, olha, nós fizemos esse experimento e não deu certo. O resultado foi nulo. Portanto, é importante, mas muitas vezes só se reporta os resultados positivos. E as pessoas ficam fazendo novamente aquilo que não deu certo, sem saber, porque ninguém publica. Hoje já começa a ser um pouco diferente. Mas temos que publicar os insucessos. Temos que dizer ensinar as pessoas que na ciência não é assim, ó, tudo dá certo, um cientista genial teve uma ideia ótima, foi lá e deu tudo certo. Não é. Para cada resultado positivo, vamos chamar assim, senso comum, quantos nulos deram? Né? Então, a gente precisa criar essa perspectiva nas pessoas, que testar e saber lidar com resultados nulos é muito importante para a gente conseguir aumentar o conhecimento. E governos têm que aceitar fazer isso também, não é? Tem que começar a fazer isso, porque tem bases de
dados gigantescas e tem possibilidade de fazer experimentos de uma maneira que nenhum outro agente tem, e as empresas também. Só uma nota, Portugal tem o LabEx, que é uma organização muito interessante do governo, e eu e a Bibi Goto fazemos parte de um painel de especialistas, e eu gosto muito do trabalho deles. Portugal, em muitas coisas, está à frente, né? Eu sou um fã de Portugal, não é porque eu estou aqui há 16 anos, mas Portugal tem muitas coisas boas, né? E nós também temos encontrado muitas pessoas nas empresas com uma cabeça muito interessante, já muito mais desperta do que quando eu comecei a falar disso em 2010 aqui em Portugal, quer dizer, mesmo no Brasil, né? Não se falava disso. Então, eu vejo um avanço muito grande. Ainda estás aí? Não sei, deixei agora te ouvir? Estou aqui. Ótimo, sim, ótimo. sim. Muito bem, isso é muito interessante, porque leva-nos a uma questão que é, já falámos sobre algumas das coisas em que nós podemos utilizar, portanto, podemos utilizar estes princípios da economia comportamental. Eu tenho uma outra dúvida que é, já encontraste de alguma forma algum limite para este tipo não de comportamentos, mas de princípios? Ou seja, já houve algum projeto em que tu tenhas encontrado um problema que não é possível resolver dessa forma? Ou então isto até é normal, porque lá está, todas as coisas têm as suas limitações e simplesmente não vais para esse tipo de projeto porque já sabes que tens uma ferramenta para a qual aquele problema não é a solução. Como é que isso funciona quando tu tens um novo projeto assim a decorrer, a iniciar? Ok. Essa resposta tem duas partes. Uma delas já encontrei sim, já tive em projetos que eu disse logo na segunda semana, eu disse, olha, isso aqui não é um problema comportamental, esse é um problema de governança, né? É um modelo de governança de uma determinada instituição. Basicamente, a instituição queria que os seus principais agentes, era uma cooperativa, os seus principais agentes se comportassem de uma forma A, que era melhor para a cooperativa, era melhor para os utentes daquele sistema, etc. Pronto. E, ok, em princípio esse é um problema comportamental, podemos ajudar, faz bem para as pessoas, é ótimo para todo mundo, ok. Aí nós fizemos uma análise e percebemos que o problema não era meramente, ou não era só comportamental, na verdade é essa a palavra certa, não era só comportamental. Antes disso havia um problema de governança. Os incentivos eram trocados, ou seja, a pessoa tinha benefícios privados se fizesse algo que não era positivo coletivamente. Ok. Então, nós detectamos que havia esse tipo de incentivos e isso só se alteraria com uma mudança estrutural do modelo de governança. Então, nós dissemos, olha, isso nós não podemos fazer, nós podemos dar algumas sugestões sobre o que vocês devem mudar, mas nós não somos uma empresa de consultoria ou um grupo que faz esse tipo de trabalho. Agora, existem esses grandes limites, né, que são mais ou menos óbvios. Depois existem outros que são limites que eu diria de recursos. Muitas vezes as organizações, sejam públicas ou privadas, não têm disponibilidade de recursos e não têm tempo para que a gente consiga estudar da melhor maneira possível o problema. Então, isso acontece numa parte pequena, mas acontece. Então, no fundo, é um limite de recursos, mas não um limite da ciências comportamentais ou da economia comportamental. É um limite, muitas vezes, logístico, né? O que eu acho importante dizer é que muita gente contrapõe de forma conflituosa a economia comportamental com a economia neoclássica e dizem, fica aquela coisa polarizada, né? Isso não faz muito sentido, porque algumas pessoas acham, talvez não muitas, que a economia comportamental vai conseguir ser um novo paradigma e criar modelos robustos de predição e enfim, eventualmente prescrição de algumas políticas, de uma maneira dedutiva, ou seja, de uma maneira que nós conhecemos nesse modelo algumas variáveis e conseguimos explicar ali, criar uma política. Eu não acredito muito nisso, não é? Eu acredito que o comportamento humano é extremamente complexo e que a gente vai, ao longo do tempo, conhecendo cada vez mais, e, eventualmente, lá na frente, a gente vai conseguir criar alguns modelos que funcionam mais ou menos da maneira como funcionam os modelos atuais. Mas isso não é rápido, isso não vai acontecer do dia para a noite, e é preciso alguma humildade científica. Os economistas, eu sou economista de formação, depois andei pela gestão pública e depois pela filosofia,
com passagens pela ciência cognitiva na investigação, e eu acho que é preciso ter humildade e aceitar que a psicologia tem muito a dar, ou seja, a psicologia ficou um pouco de lado durante muito tempo, equivocadamente, né? Então, assim, a economia comportamental tem muito, sim, de economia, tem muito de psicologia, mas é preciso dar crédito. A economia comportamental não é só economia, e não se fala de economia comportamental sem se falar de psicologia. Alguns colegas meus de fora de Portugal e do Brasil, que são, enfim, dão aulas em algumas escolas de gestão, etc., muitas vezes dizem, olha, economia comportamental é psicologia com alguma coisa de economia, mas, veja, é preciso humildade dos dois lados, né? Tanto dos psicólogos como dos economistas e das pessoas das ciências sociais. Trabalhar em conjunto, é uma área multidisciplinar e ponto, não tenho o que dizer. Carlos, diz-me uma coisa, voltando agora ao tema do dia, Covid-19, há uma série de comportamentos que nós vemos que algumas pessoas têm, que não são os comportamentos ideais, e que uma pessoa ou outra não faz qualquer diferença, mas se fossem à escala de toda a sociedade, não ia ser uma boa ideia, porque claramente ia criar problemas e podíamos voltar a ter o ressurgimento da doença. Estamos a falar, por exemplo, da má colocação das máscaras, da utilização indevida do espaço público, de irmos para as praias com uma densidade acima daquilo que é possível, e a verdade é que nós sabemos que não é possível pôr um polícia em cada sítio, e também não é propriamente das coisas mais agradáveis termos as pessoas a acusar umas às outras e a telefonar para um sítio qualquer, ou mandar um e-mail e dizer, a reportar, olha, aquela pessoa fez A ou fez B. Então aqui eu acho que se coloca uma questão que é, daqueles comportamentos que conheces e do teu vasto conhecimento sobre este tema, é possível pensar em coisas, em ações que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a ter melhores comportamentos que societalmente sejam mais aceitos e mais, digamos, sustentáveis do ponto de vista desta doença? Norberto, essa é uma pergunta bastante importante, atual, obviamente. É uma pergunta bastante difícil de responder, e eu te explico porque, rapidamente, não tem nada a ver com a parte teórica, tem a ver com muitas vezes as respostas que nós damos servem para um determinado contexto, não servem para outro, depende. Então, assim, eu tenho um certo receio de dar sugestões, mas eu vou te explicar alguns princípios, tá? Eu não vou dar... Nós temos trabalhado em algumas dessas soluções. Como eu te falei, a gente fez aquele grupo, aquela força-tarefa para ajudar no caso da Covid. Então, eu vou dar um exemplo. Nós pegamos uma comunicação de um governo que nos pediu para ajudar na comunicação nas rádios. E eles nos deram 4 spots, que tinha tudo que o locutor devia falar, e nós nos ajuda, nós fizemos isso pro bono, naquela circunstância, e dissemos o que eles tinham que alterar e fizemos um roteiro. Por exemplo, fique em casa, né? É uma forma imperativa, e todo o discurso abaixo, se for num sentido imperativo ou com uma ordem, né, sem dar opções, muitas vezes altera o comportamento negativamente. Existe aquilo que a gente chama de reactância, né? Reactância psicológica. A pessoa pode tender, eu estou simplificando bastante o fenômeno, pode tender a fazer o contrário. Essa é uma coisa importante. Mas, dependendo da cultura e dependendo do local, essa reatância pode ser menor e, às vezes, pode funcionar um outro tipo de estratégia. Então, nós, quando sugerimos algo com base no comportamento, eu diria, no comportamento, eu não vou usar uma palavra que não está correta, mas eu acho que simplifica, um comportamento médio, né? Expectável, mas nós temos que olhar para os efeitos daquilo, né? Então, nesse caso, nós fizemos várias alterações no texto para tornar aquilo muito mais próximo das pessoas e diminuir a reatância psicológica. Outros casos, por exemplo, eu dei agora um curso de 40 horas numa semana para uma fundação no Brasil muito boa, muito, enfim, que forma líderes muito importantes na administração pública, chamada Fundação Getúlio Vargas.
e os alunos fizeram trabalhos sensacionais. Essa é uma outra coisa muito, muito curiosa. Parece que os jovens já nascem com um pequeno chipzinho para ciências comportamentais. Eles são muito bons. E uma das questões era a violência, o aumento da violência doméstica no isolamento. Por outro lado, tinha um outro grupo que trabalhava no assédio sexual no metro, em São Paulo. E as duas soluções foram no mesmo sentido, que foi trazer os espectadores para a história. No caso da violência doméstica, criaram um sistema que os próprios vizinhos começassem a perceber sinais de violência doméstica, fazendo com que aquilo fosse percebido como algo não aceitável e que o que era aceitável era um comportamento de vizinhança. Que como é que você entra numa casa, como é que você faz num momento de isolamento, como é que você faz para diminuir a violência doméstica? As pessoas que estão ao lado, né, sabem que aquilo pode acontecer. Então, você consegue transformar os vizinhos, entre aspas, em polícias. Ok. Entre aspas também, No, né? no melhor sentido possível, obviamente. É? No melhor sentido possível, obviamente. Sim, mas aí é um outro problema, que é você tem que pensar, ok, eu vou criar essa condição, mas aí o que eu crio? Qual é o efeito colateral disso? Né? Vizinhos, polícias, isso é um pouco estranho. Então, é preciso medir tudo isso. Mesma coisa no que diz respeito ao assédio sexual nos comboios e no metro, em alguns lugares do mundo, aqui no Porto, especialmente, em Lisboa, eu acho que isso é relevante, mas não é tão relevante como em muitos lugares. É sempre relevante, mas a quantidade, as ocorrências são maiores em alguns lugares do mundo, é fazer com que os espectadores se envolvam com a situação. Então, nós procuramos inverter. E essas foram ideias minhas, dos jovens e minhas, em conjunto. Então, a economia, as ciências comportamentais trabalham com alguns insights, algumas ideias que vêm da base científica, mas muitas vezes você entrega um conjunto de conhecimento científico para as pessoas e elas conseguem criar a partir dali. Mas é preciso testar e vai se aprendendo com isso. Porque, normalmente, no caso do assédio, seria aumentar o número de denúncias, colocar um maior número de policiais, assim por diante. Olha, eu tenho aqui mais algumas questões para ti, mas antes eu queria uma resposta muito rápida a uma questão que foi aqui lançada pelo JC Ferreira. Ele está basicamente a perguntar se existe alguma ordem, algum regulador que olhe para este tipo de aplicação destes princípios e que, obviamente, garanta uma boa utilização deles e uma aplicação nos locais certos e uma não aplicação nos locais errados, obviamente. Existe algum tipo de regulação ou não? Isto é tudo muito à base da vossa ética de trabalho. É assim, para já não existe, né, uma regulação nem de profissão, né? Você tem economistas, você tem psicólogos, você tem gestores, você tem advogados. Um dos maiores expoentes da chamada economia comportamental é um professor de direito de Harvard. Portanto, você não tem uma profissão e você também não específica, com uma formação específica, e você não tem um regulador. Agora, existem algumas regulações, né? Ou seja, por exemplo, no caso da publicidade, no caso da venda de determinados serviços e produtos, a Europa já começa a regular isso, e nós também estamos fazendo esforço. Infelizmente, não posso falar agora, mas futuramente eu faço questão de pedir ao Norberto que diga. Nós estamos fazendo um esforço com algumas instituições para criar a maior consciência, para impedir a utilização desses princípios das ciências comportamentais simplesmente para vender mais, ou simplesmente para eleger políticos. Isso claro. É muito grave. A gente não pode impedir a utilização. A gente não pode impedir a utilização da ciência, porque ela pode criar soluções muito positivas para o mundo todo, para a humanidade. Vai lá. Agora, parte muito da ética, e nós não podemos ser coniventes, tampouco tolerantes, na minha opinião. Eu sei que isso é controverso, com ações que invadam, né, quer dizer, aquele limite ético certo. aceitável. Certo. Olha, tenho mais uma questão para ti, agora já estamos a aproximar-nos mesmo do final da entrevista, mas tem uma questão muito importante para ti, que é exatamente o que é que te move, o que é que te faz levantar cedo da cama para ir trabalhar com estas empresas, estes governos, o que é que te faz, de facto, ter aquele brilhinho no olho? É assim, eu decidi ser economista, Norberto, numa época em que o Brasil tinha
100, 120, 130, 110, 90, 80% de inflação ao mês. Veja, ao mês, eu não estou falando ao ano nem à década, é ao mês. Decidi de ser economista por causa disso e falei, pronto, eu e mais outros vamos encontrar a solução para a inflação. Quando eu me formei, a inflação já estava dominada no Brasil, felizmente, a hiperinflação. Estava logo no início do plano, mas depois isso veio acontecer. Então, aquilo que me move desde esse momento é tentar criar soluções para problemas sociais, problemas de interesse público, mas não só no setor público, no setor privado. A infelicidade, o sofrimento organizacional é gigantesco. As pessoas sofrem muito nas organizações. Então, assim, tudo aquilo que possa mudar comportamentos e que melhore a vida das pessoas me interessa. Agora, isso pode parecer um pouco piegas, né? O que me move, nesse caso, objetivamente, é essa vontade de melhorar as coisas, de fazer com que a vida das pessoas melhore. Me motiva o puzzle intelectual, científico, ou seja, desafios que a gente olha, depois olha mais uma vez, duas vezes e não tem solução, e de repente a gente percebe, vai lendo, vai estudando e encontra uma solução. Claro que isso não vem do nada, a gente vai estudando, isso me motiva bastante. Depois, uma outra coisa que é mostrar que é possível fazer coisas de forma diferente. Eu acho que nós estamos muito fixados em determinados modelos, em determinadas formas de fazer as coisas. Isso tem produzido resultados muito negativos na sociedade. Então, assim, também me motiva mostrar que é possível fazer de uma maneira diferente. Talvez o dia que as ciências comportamentais forem mainstream, tiver todo mundo fazendo isso, eu vou tentar encontrar alguma coisa diferente, ainda mais à frente, não é? Não, estou brincando, quer dizer, isso é uma coisa que motiva quase todo mundo, né? Mas essas três coisas, a principal, obviamente, que vem desde a minha formação e passa pelo meu interesse muito forte na filosofia, que é compreender comportamentos e tentar alterá-los sem uso da força, sem da retirada das escolhas, das opções de escolha, etc. De uma maneira dentro do possível não, sempre justa. Olha, e diz-me uma coisa, antes de mais, nós temos a tua talk online, basta irem ao YouTube, procuram Carlos Mauro, TEDx Porto, TEDx Porto, tudo junto, TEDx Porto, de Carlos Mauro, sim, obviamente, vai ter que ter espaços. Primeiro link que vocês encontrarem, vocês vão ver a talk do Carlos, já agora, ela está já disponível, já tem um bom número de views, mas vocês podem ir lá ver muito mais informação também. Aqui aprofundamos, mas lá também tem alguns exemplos muito interessantes e que acho que vale a pena sempre ver e que recomendo. Carlos, onde mais é que as pessoas podem ir buscar informação sobre ti, se eles quiserem saber mais sobre ti como pessoa ou sobre o teu trabalho? Olha, eu acho que podem entrar no site da CLU. CLOO, não é? CLOO.pt. Okay. E lá em equipa tem o meu ícone, minha foto e etc, alguma informação sobre mim, e tem lá o meu LinkedIn, e tem o meu site, que eu vou mudar, mas tem lá, está desatualizado, mas tem algumas publicações, algumas coisas minhas, e eu tenho sempre no LinkedIn colocado as informações mais recentes. Então, essas duas formas. Ótimo, ótimo. Portanto, é uma boa forma de nós mantermos o contacto contigo após esta entrevista. Quando eu digo nós, o público em geral que vai estar a ver-nos neste momento. Alguma mensagem final que gostasses de deixar aos nossos ouvintes? Sim, Roberto, duas mensagens. A primeira é que, por favor, deixem o pensamento anticientífico de lado, por favor, tá? Nós temos visto em muitos países, infelizmente alguns ou num que eu conheço bem, infelizmente que em Portugal não. Enfim, o pensamento anticientífico ele é muito complicado, né? Ele produz efeitos nefastos, né? E não é não discutir a ciência, são duas coisas diferentes. Discutir a ciência, do ponto de vista filosófico, eu acho sempre perfeito. A gente tem que discutir num nível mais elevado o que são leis, o que são leis científicas, o que não são, ou no sentido mais
do dia a dia, qual é a confiança que as pessoas têm na ciência, por que elas devem aceitar ou não, até que ponto devem aceitar. Agora, uma coisa é isso, outra é, que eu acho que é sempre saudável, outra é acreditar em discursos anti-científicos, né? Como eu falei para vocês aqui, nós utilizamos métodos que são reconhecidos pela comunidade, portanto, não acreditamos em achismos, como se diz, né? E é muito, muito complicado. Eu tenho visto muita gente, não vou dizer muita gente, mas eu tenho visto e me assustado com a quantidade de pessoas que acreditam na Terra plana, por exemplo. E por aí vai, são vários outros exemplos. Sim, as antivacinas e agora as teorias da conspiração e que o vírus foi feito num laboratório ou noutro laboratório, num país ou noutro país, não é? Isso, infelizmente, não falo com esse exatamente. Essas questões a gente pronto, até pode discutir. Eu acho que, enfim, esse é um discurso, eu diria, conspiratório, ele tem sempre, as pessoas gostam disso, mas o discurso anti-ciência, ele é perigoso, né? As pessoas começam a aceitar discursos ou argumentos extremamente fracos e começam a aceitar aquilo que convém. Pronto, primeiro isso, então eu gostaria que a gente pudesse falar de ciência mais vezes, nas empresas, nos governos, etc. E depois, eu queria, agradecer o convite do Norberto e dizer que é sempre uma satisfação, eu tenho um carinho especial pela equipe do TEDx Porto, pelo Norberto. E nós contigo. É uma equipe que faz um trabalho sempre excelente. Quando fui em 2016 orador, fui extremamente bem tratado. Enfim, fazer um pouquinho de propaganda do TEDx Porto. Para quem estiver no Brasil, quem é aqui de Portugal claramente conhece, a gente é o TEDx mais importante, mas quem estiver no Brasil, vale a pena entrar na página no YouTube e assistir os vídeos, tem coisas muito interessantes. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. E no Brasil também temos imenso, eu conheço imensas pessoas da comunidade TEDx no Brasil, acredita que são eventos incríveis. Eu nem vou começar a fazer um outro nome, porque senão os outros ficam zangados comigo, se eu deixar alguém de parte, e eu conheço imensos. Mas são, quase sem exceção, pelo menos daquilo que eu conheço, são incríveis. Pessoas maravilhosas, pessoas com o coração no sítio certo, pessoas que trazem essas mesmas preocupações para o palco. E há de tudo, há desde pequenas junções de 100 pessoas, aqui em São Paulo então há imensos eventos assim, e sério, de todos eles, espetacular. Fico muito orgulhoso de fazer parte desta comunidade mundial, desta tribo, porque de facto nós, pouco a pouco, vamos mudando a consciência das pessoas. E hoje foi mais um exemplo. Carlos, muito obrigado por teres vindo, adorei ouvir. Obrigado a todos. Adorei saber mais em detalhes dessas coisas, porque havia coisas que eu fiz nestas perguntas, eu não sabia a resposta à grande maioria delas, portanto algumas eu sabia porque imaginava, mas não sabia o que é que havia de esperar. Mas é de facto um tema vasto, um tema interessante, ao qual sugiro a todos vocês que leiam. Há livros fantásticos, o Thinking Fast, Thinking Slow, Nudge, há livros mais técnicos, há montes de sites, há montes de palestras online sobre este tema. Basta procurar o tema Behavioral Economy ou Economia Comportamental na internet, além de obviamente ver a talk do Carlos, e vocês vão ter uma ideia completamente diferente de como é que nós, individualmente e como sociedade, tomamos decisões. Não é nada do que nós estávamos à espera. O achismo, não é aquilo basearmos a pensarmos, toda a gente vai comportar-se da forma como eu acho que se deviam comportar, é o erro número 1 logo, não é? Então, se nós tirarmos isso do nosso horizonte, a base, como é que nós começamos a pensar sobre estes assuntos, já começamos damos um passo no bom caminho, acho eu. Concordo, 100%. É mesmo isso. Meus caros, obrigado a todos por terem estado a acompanhar-nos. Obrigado, Carlos. E relembro, próxima semana, no dia 25 de maio, a esta mesma hora, às 21 horas, aqui mesmo no canal do Facebook do TEDx Porto, vamos ter connosco uma nova oradora, desta vez a Emília Vieira, que é a fundadora e CEO da Casa de Investimentos. A Emília veio-nos falar em 2019 sobre investimento em valor, o investimento baseado em valor, que é um tema extremamente interessante e atual e que na altura fez todo sentido, especialmente porque nós estávamos a falar do tema que era confiança, trust, confiança nas instituições financeiras. Então, a todos, novamente, muito obrigado. Espero que voltem todos aqui na próxima semana, então às 21 horas com a Emília Vieira. Obrigado a todos. Carlos, obrigado mais uma vez. Obrigado, boa semana para vocês, para todos vocês. Muito obrigado. Tchau, Carlos. Grande abraço. Tchau. Obrigado, tchau.